não posso fazer isso amanhã. Por que não? Eu já comecei a gravar. Silêncio. Deixa eu ver se tá gravando mesmo. Rapidão. Silêncio. Tá. Bom, pessoal. De graça dá injeção na testa. Vamos continuar aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre a ferramenta Select. Bem-vindos aí, você que está assistindo essa aula. Lembrando que na descrição do vídeo tem o link para a primeira aula, para caso você achou essa aula aleatoriamente. Tem um link para a playlist da aula e também tem um link para a próxima aula na descrição desse vídeo. Tá? Se você tiver dúvidas, quiser fazer algum comentário, quiser fazer alguma crítica construtiva, ok? Fica à vontade aí. Sempre mantendo o respeito, sempre vai ser respeitado, tá? Olha só, gente. Vamos falar um pouquinho sobre a ferramenta Select. A ferramenta Select, ela faz aquilo que ela se propõe a fazer, que é selecionar objetos, linhas e faces. Eu tô com a minha Hidden Geometry ativa aqui. Deixa eu deletar aquele bichinho ali. Linhas e faces e grupos, tá? Que é o caso, por exemplo, desse grupo aqui, ok? Então ela funciona para selecionar linhas e faces. Ela não seleciona vértices, ok? Pontos. É possível modificar pontos? É, somente com a ferramenta Move. Se eu não tenho absolutamente nada selecionado na minha cena e eu utilizo a minha ferramenta Move, eu posso editar esse ponto individualmente, como eu fiz aqui agora, tá? Movi esse vértice para lá. Mas fora isso, não tem como selecionar com a ferramenta Select. Ela só vai selecionar linhas, faces e grupos. Com a ferramenta Select, você pode selecionar mais de uma face, como apertando o Shift. Note que quando eu aperto o Shift, na minha setinha, ela agora tem um pontinho de mais e um pontinho de menos, ok? Eu nem sei se está alinhado isso aqui de novo. Pontinho de mais e um pontinho de menos, um sinal de mais e um de menos. Isso significa que com o Shift pressionado eu posso tanto selecionar mais de um objeto, mais de uma linha ou face, ok? Mais de um objeto, caso eu selecione mais um grupo aqui. E com o Shift eu também posso desselecionar, por exemplo, não queria selecionar nem essa linha, nem essa face. Então eu clico, quando eu clico sobre algo que não está selecionado, ele vai selecionar. Quando eu clico com o Shift sobre algo, com o Shift pressionado sobre algo que está selecionado, ele vai desselecionar, ok? Quando eu seleciono uma face, ele fica pontilhado, com esse rajadinho aí, tá vendo? Se eu seleciono uma linha, ele vai ficar azul. Quando eu seleciono um grupo, ele cria esse box em volta dele aqui, ó. Então, se eu selecionei uma face e criou esse box, eu não selecionei face, eu selecionei grupo, tá? Olha só. Se eu tentar clicar sobre a linha e selecionar tudo, na verdade não selecionou tudo, selecionou o grupo, tá? Então, olha só, com o Shift eu posso selecionar e desselecionar. Às vezes, para selecionar uma linha, pode ser muito difícil e sofrido, mais sofrido do que o CD do Pablo, tá? Então, o que acontece? Se você quer desselecionar ou selecionar algo, quem tem uma certa experiência até que não sofre tanto mais com isso, mas ainda de vez em quando passa uns apertos. Então, se você quiser apenas adicionar, porque às vezes você quer adicionar essa linha, e aí com o Shift você vai lá e desseleciona a face. Aí você seleciona a face, vai tentar selecionar a linha. Aí acaba desselecionando alguma outra coisa que você não queria. Então, para não correr esse risco, se você só está adicionando a seleção, você pode utilizar o Ctrl, tá? Com o Ctrl, você pode selecionar várias coisas. Se você clicar sobre algo que já está selecionado, ela não vai ser desselecionada, porque com o Ctrl você só adiciona. E se você quiser só tirar a seleção, não quer adicionar, porque com o Shift pode acontecer a mesma coisa. Vamos supor que eu quero desselecionar essas duas linhas. Quando eu for clicar, pode acontecer de eu selecionar essa face que eu não queria. Então, para tirar, eu aperto Ctrl mais Shift. Com essas duas teclas ativas, eu posso simplesmente desselecionar. Se eu clicar sobre algo que não está selecionado, ele não vai selecionar.
porque ele somente desseleciona. Janelas de seleção. Se eu traçar uma janela da esquerda para a direita, independente se é de baixo para cima ou de cima para baixo, ele vai selecionar somente aquilo que estiver 100% dentro da minha janela de seleção. E ela vai além daquilo que eu estou vendo. Por exemplo, vou vir aqui ó, nessa casinha. Eu quero selecionar essa minha janela. Então eu vou colocar totalmente ela dentro da minha janela de seleção. Se eu deixar qualquer coisa fora, eu vou selecionar somente as linhas, faces e grupos que estiverem 100% dentro dessa janela de seleção. Então olha só, tracei a janela de seleção, mas muito cuidado, porque ele vai selecionar também várias coisas atrás, olha só. Então absolutamente tudo que estiver dentro dessa janela de seleção. A não ser que você esteja dentro de um grupo. Se você estiver dentro de um grupo, tá? Você pode traçar essa janela de seleção, que ele não vai selecionar nada que está fora do grupo. Mas a gente vai falar sobre grupos e componentes. Então, traçou uma janela de seleção, tudo que estiver dentro vai ser selecionado. Independente se está vendo, se está longe, se está em outro lugar. Veja o tanto de coisa que eu selecionei. Se você traçar uma seleção da esquerda, ou aliás, da direita para a esquerda, ele vai selecionar tudo que, por exemplo, olha só esse cilindro aqui, ó. Se eu traçar uma janela aqui, da esquerda para a direita, ele não vai selecionar. Por quê? Porque ele tem que estar completamente dentro da janela de seleção. Se eu traçar uma janela de seleção da esquerda, da direita para a esquerda, veja que ela se transforma em pontilhado, tá? O que acontece? Se ela está pontilhada, isso quer dizer que você vai selecionar absolutamente tudo que pelo menos triscar. Triscou, ele vai selecionar. Por exemplo, essa face daqui de cima. Da esquerda para a direita, ela só vai ser selecionada se eu botar ela toda dentro, tá? Então, mas se eu traçar uma janela de seleção da direita para a esquerda, ele vai selecionar se pelo menos triscar. Ok? Ok, senhores. Ok, senhores. Então, vamos lá. Continuando com a ferramenta de seleção. Com a ferramenta de seleção, para desselecionar tudo que está selecionado, por exemplo, várias coisas selecionadas, você pode simplesmente clicar no vazio, num lugar onde não tenha geometria, tá? Então eu tenho várias coisas selecionadas. Quer selecionar tudo? Clique em algo vazio. Outra coisa que você pode fazer para desselecionar, apertar, aliás, não, é só isso, apertar em algum lugar que está vazio, tá? Uma outra coisa, pessoal, olha só, você está aqui com esse objeto. Se ele é um grupo e você quer trabalhar nele, você precisa dar um clique duplo com a ferramenta Select para conseguir trabalhar dentro dele, ok? Para sair de um grupo, ou você clica fora desse grupo, olha só, estou fora do grupo, clica, eu saio, ou dentro do grupo você aperta ESC, ele sai também. Ok, vamos lá. Sobre a ferramenta Select, era só isso mesmo, ok? Então é isso aí, pessoal. Um abraço, até a próxima. Valeu. Fui. Lembrando que na descrição do vídeo tem todos os links para o curso completo, para a primeira aula, caso você tenha perdido a primeira aula, e a próxima aula, beleza? Espera. Não, você não vai aparecer não. É perigoso.